A paz do Senhor Jesus. Hoje eu trago mais uma vez uma palavra abençoada da parte de Deus para o teu coração. Eu peço que fique até o final do vídeo, porque eu tenho certeza que Deus ele vai falar ao teu coração. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 4, do versículo 3 ao 4, que diz: E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Então aqui fala da tentação de Jesus, quando o diabo ele vai tentar Jesus, porque Jesus estava com fome. Então o diabo ele disse: Tu és o Filho de Deus, por que não transforma essas pedras em pães? E aí Jesus ele diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a palavra que sai da boca de Deus é a Bíblia, é a palavra santa de Deus. E muitas pessoas dizem: eu não ouço a voz de Deus, Deus não fala comigo, mas a voz de Deus está aqui na sua palavra, está aqui na Bíblia. Então, quando nós abrimos a Bíblia, Deus está falando conosco. Deus está ali dizendo algo para o nosso coração, como esta palavra que está chegando até você, como esta palavra que Deus está dizendo para o teu coração. Por que Deus ele separou esta palavra para o teu coração? Veja que é muito importante o que Deus ele vai falar através dessa palavra. Porque aqui o diabo ele vai tentar Jesus. Ele viu que Jesus tinha fome. Ele viu que estava faltando ali algo para Jesus. Estava faltando o alimento. Então ele queria que Jesus ali murmurasse, que Jesus ali dissesse: é mesmo, por que está faltando pão para mim se eu sou o Filho de Deus? Deus não está olhando para mim, Deus não está cuidando de mim. Ele queria que Jesus murmurasse, ele queria que Jesus pecasse, mesmo ele sabendo que Jesus era Filho de Deus. Veja a audácia do inimigo, da mesma forma o inimigo ele faz conosco. Essa é uma armadilha que o inimigo tem feito para muitas pessoas, e muitas pessoas, até mesmo pessoas que se dizem ser de Deus, têm caído nessa armadilha. Muitas vezes o inimigo ele vai ali tentar, ele vai ali soltar uma seta maligna, uma voz no pensamento do homem, quando o homem está passando pelo deserto, quando o homem está passando por uma crise financeira, ou quando o homem está ali doente, está sem saúde, ou qualquer coisa que venha acontecer ruim na vida do homem. Então, essa seta maligna vem e diz: olha, tu não és servo de Deus, por que isso está acontecendo na tua vida? Tu não és servo de Deus, por que está faltando isso para você? E essa armadilha é para que o servo de Deus venha murmurar, é para que o servo de Deus venha pecar e venha dizer: eu sou servo de Deus, estou passando por isso não é para acontecer na minha vida. Veja, a palavra de Deus diz que nós devemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Então, quando nós somos tentados, quando nós somos afligidos, quando nós passamos por tribulações, quando nós passamos por perseguições, nós não podemos pensar dessa forma: somos servos de Deus porque estamos passando por isso, e começar a murmurar e começar a achar que Deus não está conosco. Nós não podemos ter essa atitude. A palavra de Deus diz que Deus é bom todo o tempo. Nós sabemos que durante todo o tempo Deus ele é bom, a sua bondade, a sua benignidade é para sempre. Nós sabemos que ele é onipotente, onisciente, onipresente. Deus ele não dorme, ele está trabalhando pelos seus filhos. Então o inimigo, ele muitas vezes ele lança ali setas malignas, pensamentos negativos, pensamentos de confronto, quando o ser humano começa a querer confrontar Deus, começa a querer murmurar, começa a reclamar, começa a falar, a dizer a Deus: Deus, onde o Senhor está? Que o Senhor não está vendo essa situação?
onde o Senhor está, que o Senhor não está vendo que eu estou passando por essa perseguição, que eu estou passando por essa aflição, que eu estou passando por essa tribulação, que eu estou passando por esta prova, porque esta prova nunca acaba, Senhor. E aí o ser humano, ele começa a murmurar. Ele começa a questionar, ele começa a esquecer que Deus, sem nós, Ele é Deus. E Deus não precisa de nós, nós que precisamos de Deus. Então, por isso, é nessa hora que essa armadilha muitas vezes pega muitas pessoas. Porque as pessoas vão ali murmurar, as pessoas vão ali reclamar, as pessoas não vão entender o porquê está acontecendo isso na vida delas. E é nessa hora que nós devemos pensar e entender que Deus, ele está no controle de tudo. E que se nós passamos por provações, é para que a gente venha a ser aprovado. E é nessa hora que nós temos que perceber que nós somos sim perseguidos por amor a Jesus, da mesma forma que Jesus, ele foi perseguido, da mesma forma que os servos de Deus foi perseguido, nós também somos perseguidos. E é nessa hora que mesmo a gente triste pelo deserto, pela falta de algo, triste pela perseguição, triste pela tribulação, triste ali por algo que tem acontecido em nossa vida, é nessa hora que a gente tem que lembrar que Deus, ele está conosco. Porque a palavra de Deus diz que ainda que a gente caia, não ficaremos prostrados. E que Deus, ele não desampara os seus filhos. Então Deus, ele está trabalhando independente da situação. Esta é a aprovação. É você passar por este deserto, é você passar por essa crise financeira, é você passar por essa crise aí no casamento, é você passar por esse problema de saúde, mas firme na fé, sabendo que o seu Redentor vive, sabendo que Deus, ele está olhando para você e que a palavra de Deus diz que há um tempo determinado para tudo debaixo dos céus. Então, se há um tempo determinado para tudo, este problema, esta aflição, essa angústia, essa perseguição não será para sempre. Então é aí que você tem que continuar sendo fiel a Deus. E é o inimigo jogando setas e dizendo que Deus é esse, que você está passando por isso. E você abrindo a boca e dizendo, meu Deus, ele é fiel. Meu Deus, ele está olhando para mim. Meu Redentor vive, tudo dará certo. Você vai continuar firme, com fé no Senhor Jesus, para que você venha ser aprovado. Amém? Fica com esta palavra no teu coração, que o Senhor Jesus continue abençoando a tua vida. Amém?